Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Tem muita coisa vindo boa aí nesse ano. Como eu sempre falo, tem muita coisa vindo aí. Vários projetos saindo do papel. Temos aí a nossa loja do canal Seguindo Jesus, que ia ser inaugurada essa semana. Só que a gente teve problema com a entrega dos pedidos ali, então a gente vai deixar para a próxima. A gente vai estar colocando tudo no Instagram, então fiquem ligados. E eu quero agradecer ao nosso apoiador, a Mecânica Box 66. Cristiano, muito obrigado por estar nos apoiando nesse tempo aí. E tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante ainda aí. Então, você que está com um problema no seu veículo, no seu carro, chama ele lá. Bênção de Deus, sempre levo lá. O carro fica, ó, top. Topzera, fica top. E tem 20% de mão de obra. Então chama ele lá, fala, ó, vi no canal, seguindo Jesus, quero 20% de mão de obra. Tô comprando o carro, já leva lá que vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom mesmo. E tá aqui o nosso irmão e amigo, já, né? Já é do canal, né? Já é do canal, já chamei o Charles e falei, ó, vamos ter gravado. Ele falou, não dá tal dia, não dá tal dia. Daí eu falei, então vamos de madrugada. Né? Quase de madrugada, 9 da manhã, né? Mas, Charles, seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. E já é de casa, né? Amém, meus queridos. Graça e paz para vocês que estão assistindo, ouvindo, aqueles que vão ser alcançados por, mais uma vez, por seguindo Jesus, esse podcast abençoado. E como bem foi dito aqui, né? Desde a primeira vez me sinto em casa, não somente pela amizade que conquistamos, que fizemos, né? Eu digo que uma amizade hoje você apenas não faz, é uma conquista. Tão difícil que tá, né? Mas é uma honra estarmos mais uma vez aqui. O tempo é corrido, como falou o Marcelo ali, meu Deus do céu, daqui a pouco Daqui vamos a ter que pouco fazer é pela de madrugada, madrugada. mas Deus ele é tão generoso e tão bondoso que ele ainda nos abre esse tempo aí para que a gente possa estar aqui compartilhando um pouco da sua palavra. Estamos aí para servir, como sempre tenho dito. Amém, amém. E mais uma vez vai ser mais um aprendizado meu aí. E sempre quando eu chamo o Charles, na verdade, é sempre um aprendizado, né? Então, vamos lá então. Charles, que nem eu te mandei ali, a gente vai falar hoje um pouco sobre entregar o ano a Jesus, né? Vamos lá. Como tu já me falou antes também, né? Não é entregar o ano, né? Entregar a vida, né? Mas tudo bem. Na prática, Charles, o que significa entregar o ano a Jesus, ou entregar a vida a Jesus? Para o pessoal entender também, para dar esse contexto aí. Na verdade, essa prática que se utiliza o termo entregar um ano, ela vem se perpetuando, se difundindo já ao longo de alguns anos, né? Na verdade, foi muito mais uma estratégia utilizada por parte da igreja para fidelizar crentes, Uhum, né? Para que eles possam, pelo menos no início do ano, em janeiro, vir alguns cultos a mais, né? Porque tem se tornado atípico, né? Tem se tornado complicado. E como eu falei, aí a gente acaba utilizando essa estratégia, dessa didática para dizer, ó, entrega teu mês, entrega teu ano, quando na verdade você não entrega tempo, você não entrega uhum. estações, você entrega a sua vida. E aí que está a problemática da coisa, porque entregar a vida reflete muito, né? E daí então, a consequência da entrega da vida são questões que a gente precisa andar. Eu quero fazer uma leitura, ter como base, hoje eu vou usar o iPad, porque coloquei algumas coisas. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 12, e eu quero pegar como base isso daqui, e quero apresentar três etapas da vida de um cristão, de todo cristão. Ele precisa passar por essas três etapas. E dentro dessas três etapas nós vamos compreender se é correto entregarmos um ano ou se é melhor nós ficarmos com a entrega de vida. Então Paulo diz assim, ó, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa ou da nossa mente. É interessante que hoje nós vivemos uma geração que ela fala muito mais de bênção, promessas e milagres e evita falar sobre consagração, sobre santificação e sobre nós perseverarmos na presença de Deus. Mas eu costumo dizer que toda manifestação de Deus, de forma profunda na Bíblia, antes da manifestação, Deus requer algo.
Então, hoje mesmo a igreja, com toda a problemática, toda a dificuldade, não generalizo, mas eu falo a igreja não invisível, mas a igreja visível, que nós somos problemáticos. Todos nós somos passíveis de erros e pecadores. Então, a igreja é um hospital, onde vem pessoa doente para ser tratada. Então, se você for no hospital, um vai reclamar de dor no pé, outro de dor na orelha, outro de dor de cabeça, outro de dor na mão. Então, a igreja ela tem que se adaptar às dores que o corpo está seguindo, entendendo que o cabeça é Cristo. E é interessante que Deus, antes dos seus feitos, ele sempre impõe algo. E essa imposição por parte de Deus sempre estava vinculada à santificação e consagração. É Deus dizendo, eu não entrego aquilo que é meu, que é santo de qualquer forma. Então nós vemos ali que antes da glória ser manifestada no Sinai, que se encontra em Êxodo capítulo 19, Deus ele requer do povo a consagração. Lava as vestes, tira as vestes, purifica as vestes, se preciso for, muda as vestes, ou seja, é o que Paulo está dizendo aqui no Novo Testamento, que nós precisamos o quê? Ter uma mudança radical. Não é simplesmente nós dizemos, eu vou entregar um ano, tá, entregar de que forma? Tá entendendo? De que jeito? É como nós, como um aluno, chegar na escola e dizemos pro professor, eu te entrego esse ano nas tuas mãos e não colaborar para que as notas realmente correspondam no mínimo, à média. Então, a primeira pergunta a fazer é, como entregar a Deus? Entregar algo a um Senhor que já é dono de tudo. Tá entendendo? Então, não vou entregar o meu ano a Deus. Eu sou até meio esquisito, né? Vou entregar o meu ano a Deus. Ou seja, eu vou entregar o que compete a mim, vencer. Batalhar para que Deus batalhe segundo a minha vontade. Então, tu vê que já é estranho, né? Mas antes do Sinai, Deus ele requer consagração. Antes da travessia no Jordão com Josué, em Josué capítulo 3, versículo 1, mas principalmente versículo 5, ele exige santificação. E é interessante que no Pentecostes existe um requerimento ou um requisito por parte de Deus ali que é perseverar em oração. Ou seja, o ambiente proporcionava essa perseverança. Senão, não teria como vencer as batalhas. Então, é interessante que o povo liberto chega diante do monte em chamas e lá tem trovões, relâmpagos, nuvens, todos anunciando a presença do Todo-Poderoso, e é no Sinai que Deus desce, e antes disso ele diz, preparem-se, lavem as vestes e se separem. Olha só o que o texto está dizendo. Não basta somente mudar as vestimentas. É preciso esse termo dizer separar-se, é dizer, você tem que estar totalmente destinado a ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Então, é Deus colocando regras dizendo, não é vocês que vão requerer algo, é eu que de bom grado vou entregar. Agora, o quanto é? Vocês estão dispostos a ouvir? Estamos, mas eu não entrego de qualquer forma. Precisa alguns ajustes. Aí é troca de vestimento, não vou entrar nesse mérito, mas para frente, se der tempo, eu entro. Sobre a troca de vestimento e a separação. É Deus dizendo, as pessoas vão ter que te enxergar agora de uma forma diferente e saberem que agora você tem um dono, que você é servo. Então, ali a consagração significa separar-se literalmente para Deus. É como dizer, agora pertencemos exclusivamente a Ele. É um ato consciente de entrega. Você vê que não existe uma manipulação. Que não existe nada por trás que te ofereça algo em troca ou uma barganha para que você se entregue. É voluntário. Então, eu digo assim, a partir do momento que nós temos a ideologia, o pensamento de dizermos que vamos entregar o ano a Deus, nós entrarmos numa barganha, quem sabe ali em junho e julho, acontece alguma coisa de errado, a gente vai dizer, mas Deus, em janeiro, eu fui 7 culta fio. Te entreguei o ano. E aí agora estou passando essa provação, tá entendendo? Então é complexo, né? Tem uns que ainda vai muito mais além. Eu fiz a campanha e a novena, eu fiz isso, e agora por que eu estou passando isso daí? Porque entregar-se a Deus é muito mais do que simplesmente reconhecermos que Ele é. É andarmos segundo a sua vontade. É estarmos realmente dispostos a vivermos de acordo com aquilo que Ele quer. É nós entendermos aquilo que Ele permite, que é aí que dói. Porque nós sabemos aquilo que Ele quer fazer uma coisa, agora nós não sabermos e lutarmos com aquilo que Ele permite. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas estão passando por um processo de dores nesse momento, e a pergunta a ser feita é, por que Deus permitiu?
E quando nós vamos avaliar, nós percebemos que essa permissão, ela foi necessária para que a gente se ajustasse, ou no mínimo, nos alinhássemos uma vez mais ao propósito. Porque Deus não vai permitir que algo aconteça se não for para manifestar a sua glória. E geralmente, quando ele manifesta a sua glória, quer dizer que ele está ativa no processo. Nós vemos Jó. Jó teve toda a complicação, mas no final das contas, Deus foi glorificado e Jó, ele passou por um processo gigantesco ali. Então, é um ato consciente de entrega, é posicionamento, é decidir. Nós somos do Senhor, ou seja, não é apenas um dia da minha vida, não é uma hora da minha vida, até porque na cronologia ou no cronômetro de Deus, porque é Kairos, não existe isso, né? O nosso dia é dividido, né, por segundos, milésimos, minutos e horas ali, a gente consegue dentro de uma gestão do tempo, nos organizarmos de acordo. Eu vou dormir 8 horas, algum dorme 10, 11, meus filhos vai até 12, mas é interessante que nós conseguimos nos organizar dentro disso. Mas me chama a atenção que no tempo de Deus, para você entender, porque não existe essa dinâmica, essa didática com Deus, mas para que a gente possa compreender. Em Deus não existe um dia de 24 horas. Então, não tem como nós fracionarmos o dia e dizer, Deus, eu te entrego 1h30 de culto. Se entregar 1h30 de culto por dia, meu Deus do céu, é avivamento, é coisa extraordinária. Não existe. É 24 horas. Por que eu falo isso? Eu vou fazer uma pergunta. Você quer o benefício de Deus 24 horas ou somente que Deus tirasse um tempo? Tá entendendo? A gente quer 24 horas. Mesmo dormindo, qual é a oração que a gente faz? Senhor, agora eu vou me deitar, eu vou descansar. Obrigado pelo dia, pelo cansaço, pela fadiga. Protege a minha casa. Ou seja, enquanto nós estamos em descanso, nós colocamos ainda uma responsabilidade nas mãos de Deus, que é o zelo e o cuidado. E Ele tem prazer em cuidar. No outro dia nós acordamos, respiramos e sabemos que nós temos vida e que nós somos cuidados e preservados. E por que nossa vida não pode ser dessa forma também para com Deus? Aí a gente começa a rotina do dia, tiramos mais ali 16 horas de correria do dia e quando retorna a hora de dormir, passou-se 16 horas, dificilmente lembramos de lermos um versículo, de orarmos, aí a rotina nos exige uma coisa novamente. Deus, mais uma vez, protege a minha noite e o meu sono. Então tu vê que acaba virando um ato ruim. Mas é interessante que anos depois, outro cenário, como foi dito aqui, acontece com Josué, o povo está diante do Jordão. Não é mais um monte em chamas, é um rio transbordando. Ele já tem aliança. Eles compreendem bem a lei, porque nesse primeiro relato, Deus deu a lei para eles, mas agora estão prestes a entrar na promessa. Aí Josué diz, santificai-vos. Olha só, ele muda a palavra, mas no original a palavra, elas duas são um pouco diferentes, mas no final do frigir dos ovos, o significado é semelhante, né? Na verdade, uma vincula-se à outra, nós vos entender. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A primeira vez Deus está descendo e ele diz, consagrai-vos. Trocai as vestes, ou seja, e vem, prepara-se, separe-se para mim, eu estou descendo. Agora Josué está dizendo, nós entendemos que ele já veio, nós temos a aliança, nós temos a lei, agora nós precisamos ter uma conduta totalmente diferente se nós queremos o benefício das maravilhas dele. O que é? Santificais. Mas o que isso significa? Depois em Jerusalém um pequeno grupo está reunido numa sala, não há fogo no monte e nem existe rio para atravessar, mas existe uma promessa que precisa ser aguardada, que foi dita por Cristo. Eles precisam de todas as formas aguardar. O texto diz que perseveraram, unânimes em oração. Aqui, perseverança em oração significa dependência contínua. Não é apenas uma dependência única, é contínua. Se é contínuo, quer dizer que nós precisamos preservar essa capacidade de linguagem, de conversarmos com Deus, desse diálogo, todos os dias. Não é apenas se separar. Não é apenas se purificar, como os dois primeiros relatos, é permanecer, buscando, confiando e esperando até que a promessa se cumpra. Não basta o que eles estão dizendo, não basta sabermos que nós somos separados. Não basta nós compreendermos que nós precisamos andarmos em santificação, de modo diferente. Nós precisamos o quê? No mínimo, nos colocarmos de forma contínua para que o milagre aconteça. Resumindo isso daí, consagração é decidir de forma consciente a quem nós pertencemos. Quem é o nosso Senhor? Santificação já é um pouco mais diferente, mais alinhada ao primeiro. Sem o primeiro não existe esse processo. É ajustar a nossa vida de acordo com aquele a quem nós pertencemos.
pertencemos. Consagração é sabermos quem nós pertencemos. E santificação é nos alinharmos de acordo com a vontade daquele a quem nós dizemos que pertencemos. E perseverança em oração é continuar firme, dependente e confiante quando Deus, antes que Deus realize ou esperando a promessa daquilo que foi prometido. Agora, a pergunta a ser feita é, será que existe como barganharmos a entrega apenas de um dia ou de um ano? Com tudo isso daqui, eu peguei 3 estágios da vida de um povo. Antes da lei, durante o processo, depois de receber a lei, e depois do cumprimento e manifestação da igreja. Então você vê que é gradativo, é contínuo. Então quando nós dizemos, Deus, eu te entrego só esse ano, e é interessante, né? Porque a gente chega em dezembro e ainda renova os votos, né? Deus, eu renovo o propósito, mais um ano eu te entrego. Aí eu fico imaginando se Deus pudesse, não que não pudesse na relação de ter poder para executar tal, mas ele é cavalheiro e ele respeita as nossas decisões, mas eu fico imaginando se Deus dissesse, eu vou quebrar o protocolo e fazer uma pergunta como eu fiz para Jó, 72, se não me falha a memória, e perguntasse, tu vai me entregar só mais um ano? Mas a tua vida, tu não entrega a vida, tu entrega só o ano. Só o ano, né? Tu quer só o benefício, tá entendendo? Tu quer só o benefício, mas não quer andar de acordo com aquilo que eu tenho proposto. Então, de acordo com aquilo que eu tenho. Então, Charles, essa questão é um ponto crucial, na verdade, da nossa conversa de hoje. Porque a gente tem essa mania de realmente chegar no final do ano, começar a retrospectiva do ano. Não, agora finalizou esse ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou cantar, ano que vem eu vou pregar, ano que vem eu vou evangelizar, ano que vem eu vou ser uma pessoa diferente. Aí chega no ano seguinte, não acontece nada disso. e realmente a gente imagina na nossa cabeça que realmente as coisas vão ser diferentes. Mas só que as coisas vão ser diferentes só quando a gente realmente entregar a nossa vida, né? Quando a gente realmente entregar a nossa vida a Deus, a gente vai realmente cumprir tudo aquilo que Ele quer, né? Então, entregar o nosso futuro, entregar tudo a Deus, né? E realmente é essa que faz a diferença. E esse que é o principal coisa de quem a gente tá falando hoje é realmente tu tem que entregar a tua vida, né? E não só a um dia, um ano. E não precisa ser renovado os votos, porque não finaliza, né? Porque assim, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta, dá até um corte. Mas quantas pessoas entregaram o ano para Cristo em janeiro e em dezembro? Finaliza-se o ano renovando algo, mas aquilo que eles almejaram, aquilo que eles traçaram como objetivo, não conquistaram. Aí ele inicia mais um ano. Não, mas agora vai dar certo. Por que eu falo isso? Porque com Deus não basta você entregar um tempo da sua vida. O que Deus realmente está desejoso é que você entregue a sua vida. Até porque quando nós aceitamos a Cristo, na verdade não aceitamos a Cristo, Cristo nos aceita, mas quando aceitamos a proposta de Cristo, nós colocamos a nossa vida à disposição para ser feito de acordo com o que Ele deseja. Então, quantas pessoas terminam o ano com o sentimento de que, cara, esse ano não foi legal, esse ano não foi bom. Só que se você olhar, mesmo indiretamente, Deus ele cumpriu com a sua parte. Porque somente o fato de você chegar ao final do ano com vida, com saúde, já cumpriu. Aí quem sabe você esteja assistindo e dizendo, mas eu cheguei ao final do ano, mas estou doente. Mas está com vida. Então, a grande problemática não é o ano a ser entregue, mas é o quanto nós mudamos durante esse ano. Porque, Deus, eu vou te entregar o ano, tá? Mas as tuas práticas mudaram? Tá entendendo? É por isso que eu fiz questão de ler esse texto aqui. Houve renovação de mente? Houve mudança de mentalidade? Porque quando a mente ela é mudada, ela é transformada, o nosso corpo tem que agir de acordo. Ou seja, a gente tem que ter decisões e ações diferentes. As atitudes têm que corresponder àquilo que realmente nós estamos pensando. O grande problema, Albert Einstein já falava que insanidade, a definição para ele, é continuarmos com as mesmas práticas buscando resultado diferente. Então, imagine só, eu começo o ano 2026 com as mesmas práticas de 2025. Qual vai ser o resultado? A mesma coisa 2025. Deus, eu te entreguei o ano. Aí Deus, sim, eu entendi, eu recebi o ano.
Mas, em contrapartida, você fez a sua parte? Porque o que realmente eu estou interessado é na sua vida. Aí sim, a consequência do teu ano é o diálogo, o relacionamento que nós vamos manter durante o ano, senão vai terminar da mesma forma, né? Aí vira jargão, né? Eu entreguei Sim. a minha vida para Deus. Eu entreguei meu ano para Deus, tá? Mas e o que que mudou em você? Mas daí, tipo, a pessoa só entrega no momento. Tipo, um momento, assim, sabe? Eu vejo que nas pessoas, muitas vezes, faltam consistência. Então, tipo, às vezes é só, tipo, entreguei a vida, beleza. Aí no primeiro problema, tu já... Não, dá aqui de novo a minha vida, né? Desajuste. Dá aqui minha vida de novo, que é o que eu sei lidar com isso, eu me viro, eu faço. E realmente acontece isso. Até me veio algo em mente. Sabe aqueles momentos que, apesar que minha esposa ela dirige muito bem, mas é aquele momento que você vai viajar e você entrega o carro para sua esposa, Uhum. como símbolo de que você confia nela e que ela já está habilitada para isso, mas você não dorme, tá entendendo? Você não dorme. E na primeira vacilada por parte dela, você quer tomar a direção do carro. Parece que com Deus é desse jeito. Parece não, é desse jeito. Você entrega para Deus o percurso da sua vida. Uhum. Mas quando as coisas começarem a sair do roteiro daquilo que... Porque a gente sonha, Daquilo né? que a gente Fica imagina, né? imaginando, meu Deus do céu, daqui a Aham. pouco eu vou estar passando uma dificuldade, Gabriel vai chegar e vai dizer, tu és amado, eu vim aqui, mas o demônio, juntamente com os seres dos ares ali, me impediram. A gente entra dentro de uma paranoia, uma utopia, querendo que Deus age de uma forma que na verdade, ele age muito mais excelente. Porque no antigo eles aguardavam um anjo. Agora Uhum. nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Então a problemática é que a gente acaba romantizando demais isso daí. Verdade. E quando foge do nosso. Na verdade, o fato de você entregar já está fora do teu controle. É você confiar aquilo que você entregou. Mas quando sai do nosso roteiro, a gente é como se estivesse dizendo para Deus: Deus, eu entreguei, mas o senhor não sabe trabalhar, não. Não tá. Infelizmente, o senhor não viu ali, eu furei o pneu do carro. O senhor tem que ter mais cuidado. Tinha que ter colocado ali, quem sabe, ali, Miguel, alguém para proteger, tirar aquele prego. Ou seja, a gente acaba tomando a iniciativa, as decisões da vida. Então, é problema. Por isso que no Éden, mesmo Eva e Adão pecando, eu falo Eva e Adão porque a iniciativa partiu dela, havia uma orientação por parte de Deus. É Deus dizendo: ó, existe uma orientação, vocês querem viver bem? Haja de acordo com a orientação. Se querem viver mal, haja segundo a sua vontade. Então, nós entregamos o nosso tempo a Deus, mas ao mesmo tempo queremos agir de acordo com um roteiro que nós temos programado. Não vai fechar. Infelizmente, não vai fechar. Vai dar problema. E tem muitas pessoas que estão com o ministério atrasados devido a isso. Devido a isso daí. Aí tem questionamentos que fazem assim, tá, mas por que você não tá, já não é grande, ministerialmente falando? É porque Deus tem uma dose para cada pessoa. Tá entendendo? Então, quem saiba o meu ciclo de crescimento seja esse. Mas para quem esteja me assistindo aí, seja extraordinariamente muito maior. Uhum. Então, o que eu falo com isso daí? Muitas das vezes as pessoas eles querem viver de comparativo. E isso daí é Ah, problemático. sim. Ah, não, Tem muita, né? eu quero viver de comparação. E se ele foi até esse momento ali e parou, por que, que eu vou conseguir transpor aquilo ali? É porque quem te chamou, ele te dá essa capacidade. Então, haja de acordo. Tem muito disso também. Uma das perguntas aqui era como lidar quando Deus começa a mudar completamente os nossos planos depois que a gente entrega. Então, realmente é. O profeta dá a resposta, né? Porque os pensamentos Uhum. dele, os caminhos dele são muito mais elevados do que o nosso, né? Só que Deus, ele é bom. Porque, na maioria das vezes, ele cumpre o desejo do nosso coração aliado com o seu propósito. O grande problema é que Deus, até uma resposta para você que se questiona acerca disso, Deus ele só não vai cumprir com algum desejo do seu coração quando esse desejo comprometer Uhum. o propósito que ele tem para sua vida, o chamado que ele tem para sua vida. Aí ele vai passar de largo. Ele vai se distanciar daquilo. Agora, o fato dele trocar por algo não quer dizer que aquilo que ele vai entregar seja ruim ou seja pior. Pelo contrário, Uhum. a Bíblia nos garante que é muito mais excelente. Por isso que uma das minhas orações, e cheguei a sentir a presença dele, é que cumpra-se em mim, antes dos meus sonhos, os sonhos dele. Porque eu sei que vai ser muito mais excelente. Vai Amém. ser muito melhor. Amém, amém.
Vamos lá. Na verdade, esse tema também, né, Charles, antes de ir para algumas perguntas aqui também, esse tema é um tema que fala muito comigo, assim, sabe? Porque por muitas vezes eu também eu fiz isso, sabe, na minha vida, assim. Eu fiz isso, de falar, eu entrego minha vida, sabe? Às vezes em emoção, naquele negócio, tipo, não, eu entrego a minha vida, mas daí, tipo, quando aparece realmente aquele primeiro problema, aquela primeira dificuldade, aquele primeiro coisa que tu fala, meu Deus, cadê você, Deus? Uhum. Cadê você, Deus? E parece que às vezes a gente não tá preparado pra viver isso. A gente não tá preparado pra viver realmente uma entrega, sabe? E é aquilo que tu falou, a gente romantiza muitas coisas que não eram pra ser romantizadas, né? Tipo, às vezes a gente vê, tipo, testemunhos, o pessoal falando, porque eu não tinha dinheiro na carteira, e daí Deus levantou uma pessoa lá pra me entregar R$ 100, um exemplo. Mas, tipo, pra gente viver aquilo ali, é um negócio completamente, sabe? Tipo, tu fica, meu Deus, não! Eu não quero, porque não sei o que lá, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não tenho dinheiro, como assim? Não é possível. E porque a gente romantiza as coisas. Sim. O problema, eu até deixei o iPad de lado ali, que se eu for entrar naquilo que eu tinha escrito ali, a gente vai muito mais longe, eu vou seguir o fluxo de acordo com o que você vai perguntando. A grande dificuldade é nós compreendermos se o que nós estamos passando na nossa vida hoje foi gerada por alguma atitude nossa, ou foi uma permissão, ou foi uma vontade de Deus. Uhum. Porque quando é uma vontade de Deus, ele quer dizer que ele quer nos preparar para um tempo. O interessante é que assim, nós não perdemos nada com Deus. Uhum. Se é uma vontade de Deus, é porque Deus está nos preparando para um tempo. Sim. José. Para José ser governador, ele precisaria passar por aquele processo. Então, Deus ele deu indícios do que aconteceria, apresentando um resultado proposto dos céus. Ou seja, pessoas vão se curvar. Você vai ser grande. Ele não apresentou o processo, mas mostrou o resultado. Porque o processo é doloroso. Se Deus mostrasse todo o processo que precisamos passar, desistiríamos hoje. Sim. Tá entendendo? Então, a grande pergunta é: o que nós estamos passando hoje é da parte de Deus em relação à sua vontade? Isso vai nos levar ao cumprimento de um propósito? Ou é uma permissão pelo fato de eu ter decidido mal? Então, o fato de decidirmos mal, se Deus permitir, é porque Ele quer nos ensinar algo. Por isso que eu falei que a gente não perde nada com Deus. Ou a vontade nos leva direto ao propósito, ou Ele nos permite passarmos por processo para nós amadurecermos e não errarmos mais de acordo com o erro presente. Eu digo lá em casa que todo erro, ele nos ensina algo. Até porque eu não chamo de erro, porque erro é aquilo que você comete sem ter benefício nenhum, sem ter proveito nenhum. Aí é errado. Mas quando você aprende, extrai de algo um aprendizado, não foi erro, foi ensinamento. Eu falo para vocês, coloca o teu dedo ali no fogão. Não, pai, vai queimar. Eu digo, já colocou. Em outro momento eu coloquei. Então aprenderam. E aquela situação blindou eles para que no futuro eles não cometessem o mesmo ato. E é interessante que, pelo fato de ter 5 filhos, quando você aprende algo pelas dores da terra, pelas dores da vida, automaticamente você começa a transmitir e influenciar os outros. A pequena, que vai fazer 2 anos amanhã, quando ela sai correndo, que ela quer colocar o dedo no fogão, ou o dedo na tomada, ela é cercada de cuidado dos outros irmãos. Por quê? Porque eles estão dizendo, nós já passamos por essas dores, nós já passamos por esse processo, não faça isso. Protege. Só que o grande problema é que se nós não passarmos, parece que por essa dor, nós não aprendemos. Quando menos espera, chega lá pequenininha com o dedo arrebentado. Eu coloquei o dedo ali. Ou seja, teve toda a orientação, teve todo o cuidado, teve todo o zelo. Como é que vai reclamar? O grande problema é que Deus nos cerca de cuidado, nos cerca de amor, manda anjo, manda de tudo para nos auxiliar nesse fator, mas mesmo assim, nós vamos lá e erramos. Só que aprendemos. Só que o fato de errarmos não quer dizer que Deus não nos cuidou. Quer dizer que nós temos um livre-arbítrio, apesar de que não acredito no livre-arbítrio pleno, né? Existem algumas situações que Deus interfere, o lado do Jonas, um exemplo.
Mas é interessante que Deus permitiu. Não porque ele não quis empreender amor, mas pelo fato de que ele nos ama muito mais do que Uhum. nós mesmos temos a capacidade de nos amar. É ele dizendo, poderia ter acontecido o pior, mas tu é tão teimoso que eu permiti. Só que nós não temos a mesma mentalidade. Nós vamos nos questionar. Por que deixou? Por que que aconteceu? Eu fico imaginando se Deus dissesse, eu vou tirar as vendas espirituais dos teus olhos, as escamas vão cair, e tu vai ver a batalha que está acontecendo aqui. Então mudaríamos totalmente a percepção, só que aí não agiríamos mais por fé. Agiríamos somente por aquilo que poderíamos ver. Então é complicado. Então nós temos que pararmos, refletirmos. O que eu estou sofrendo nesse momento? O que eu estou vivendo? É vontade? Se é, se lança, meu amigo. Uhum. Se é, não vai reclamar do calabouço e foge da mulher de Potifar. Não é como muitos aí abraçam com a mulher, tem o benefício do governo, enquanto o marido tá fora, tá desfrutando daquilo que tem, cria vergonha na sua cara, e quando tá lá no calabouço, tá pensando em matar o chefe da guarda lá para fugir. Não, se é vontade de Deus, fuja do mal e se lance no propósito. Agora, se foi ocasionado por alguma decisão, avalie as decisões que foram tomadas, que te levaram a esse trajeto aí, a esse momento, e muda a rota. Porque Deus tem um plano A. Eu estava falando esse dia na igreja que é interessante, que Deus ele tem um plano A, mas ele é tão bondoso que às vezes ele cria um plano B somente para nos arrastar para o plano A novamente. Ele não cria uma fuga, um novo Uhum. caminho. Sim. Ele cria uma estratégia para nos levarmos de volta ao plano A. Só que o problema é que muitas das vezes nós pulamos uma cerca aqui, que era apenas, como no Pernambuco, no Nordeste, eu sou de lá, que era apenas de madeira, não tem dano. Você pulou. Agora, quando ele tiver que te trazer novamente de volta ao plano A, tu vai estar muito mais além, tu vai ter que pular arame farpado para retornar, choque e essas coisas. Então, tem que avaliar bem. Isso aí, isso aí. E Charles, vamos lá. Num contexto de que. ah, vamos lá, entreguei a vida a Deus. Tá lá no meio do processo. E tem algumas decisões talvez a ser tomada, alguma coisa do tipo. E vem a parte do silêncio de Deus. Uhum. Como lidar com isso? Como as pessoas devem lidar com isso? É interessante, duas respostas aqui. A primeira coisa, nós precisamos compreender, e eu já falei até agora muito sobre isso, mas de uma forma muito mais prática, eu vou explicar. Entreguei a vida a Deus, quer dizer que você não é mais dono daquilo que você entregou. Imagine que eu pego esse iPad e te entrego, eu te dou. Qual é a primeira coisa que eu faço com ele? Eu reseto, Uhum. Justo. tá entendendo? Uhum. Eu reseto ele e te entrego nas configurações originais de fábrica. Para que você desfrute e você coloque nele aquilo que você quer. Isso é Uhum. entrega genuína, verdadeira. Quais são nossas configurações originais de fábrica? Cristo, ele quando ensinava, ele tinha uma didática que era excelente. Ele dizia, viste que foi dito no princípio, ou viste como foi no princípio, ele sempre voltava à origem. Então, Uhum. quando nós nos entregamos, nós dizemos, Deus, agora eu reseto. É o que Paulo fala no texto que eu li. Eu reseto a minha mente. Eu reseto a minha vida. As páginas que estavam borradas, eu passei ali como é o nome daquele negocinho? Nem sei se existe. Corretivo. Um corretivo. Ali, eu nem sei se existe mais aquilo ali. Eu passei um corretivo e agora o Senhor escreve segundo a sua vontade. Isso é uma linguagem para que a gente compreenda, mas Deus já tem escrito, né? O salmista fala no Salmo 139 que ele já tem escrito todos os nossos dias. Dizendo, Deus, agora o Senhor pode dar continuidade àquilo que o Senhor sempre quis fazer. E isso é o ponto, irmão Marcelo. Nós dizemos, agora eu saio do controle Uhum. e permito que o Senhor age de acordo com o teu controle, com a tua vontade. Aí é o problema. Porque na didática de Deus, ele precisa nos ensinar para que a gente fortaleça a nossa fé. E o silêncio de Deus é uma das maiores ferramentas para que a gente confie. Uhum. Só que dói. Nós vemos que uma das lamentações de Cristo na cruz foi quando Deus o deixou. Devido ao pecado, eu não vou entrar na questão soteriológica aqui, mas só para você compreender. Quando Jesus está naquela cruz e ele vai padecer, ele vai morrer, ele fala ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? É Cristo dizendo, nesse momento mais importante, por que houve silêncio? É porque naquele momento eu me arrepio, é porque depois de todo o silêncio de Deus, existe um cumprimento de propósito. Meu Deus do céu, existe cumprimento de promessa. Então o silêncio de Deus não é para nos amargurar, não é para nos entristecer. É para a gente compreender que nós estamos muito próximos daquilo que precisa ser feito.
Agora, claro, nós, muitas das e é interessante assim, Marcelo, tem pessoas que reclamam do silêncio de Deus, mas eu vou fazer uma pergunta bem simples. Quanto tempo do seu dia você tira num diálogo para ouvi-lo? Geralmente, 95% das pessoas que reclamam do silêncio de Deus são pessoas que não tiram um tempo Uhum. para manter um diálogo com Deus. Então você vê que é totalmente contraditório. Você entrega o poder de decisão da sua vida nas mãos dele, mas você para de falar com ele. Você para de manter um diálogo com ele. Então ele vai agir. Mas o fato de estar em silêncio não quer dizer que ele não está agindo. O fato de ele estar em silêncio significa, sim, que muitas das vezes nós estamos próximo do cumprimento do propósito ou porque realmente nós não estamos dando a devida atenção à sua Sim. voz. Geralmente, e na maioria das vezes de relatos que eu vejo pessoas falando, e que eu já passei por esse processo, de dizer, Deus, até tenho livros lá em casa, por que Deus se cala? Por que Deus fica em silêncio? Eu fui buscar respostas. E geralmente a resposta sempre é a mesma, independente do escritor. Porque ele vai falar das suas experiências, e as experiências sempre relatam. Ou Deus estava para cumprir algo, ou eu não estava realmente disposto a ouvir a sua voz. Uhum. Então a gente reclama do silêncio, mas se eu perguntar quanto do tempo você tira para ler, porque o fato de você ler a Bíblia já é o fato de que ele não está em silêncio, ele É, já está já. comunicando. Tá entendendo? Sim. Quanto tempo? Ah, eu não li um versículo hoje. Quanto tempo você tirou para a oração? Ah, eu não tirei nem um minuto. Tá, não é que Deus está em silêncio, é você que não quer ouvir. É diferente. Tá entendendo? Aqueles momentos de queixa que você fala, geralmente quem tem família sabe isso, e uma das crianças faz assim. Ou Uhum. seja, não é o fato de que o pai não falou, mas sim que o filho não quis ouvir a orientação. Então acredito que se aprofunda mais, mas eu acredito que ficou bem, Não, bem ficou, respondido. ficou bem, bem respondido, mas se tu quiser, né? Ir mais a fundo, enfim. Porque assim, ó, Marcelo, se Que... nós estivermos no melhor momento da nossa vida espiritualmente falando, ainda é pouco Uhum. para o que Deus tem reservado. Sim. O grande problema é que nós vemos ali o anjo com o profeta Ezequiel, ele medindo os côvados e dizendo: vem, vem, vem. Diz o texto sagrado que deu no tornozelo, depois deu no joelho, depois deu na cintura, até que chegou ao pescoço. O pescoço significa total dependência de Deus, significa que a sua capacidade de manter-se em pé se foi. Ou seja, o nível da água já não permite mais que você com os pés tateie o chão. É o anjo dizendo assim: agora você está totalmente na dependência de Deus. Só que o fato de você mergulhar de uma forma tão profunda, as correntezas que vão te carregar. E quem é a água? É representado na Bíblia. Meu Deus do céu. É você dizer: eu mergulho tão forte no Espírito Santo que a partir desse momento eu permito que ele me direcione aonde ele quer. Só que você vê que enquanto a água não estiver no nível dela ter o controle, Uhum. nós sempre vamos ter a condição de retornarmos à margem. Então, aí que é o grande problema. Então, o que Deus quer para nós, independente, tem pessoas que simplesmente se acostumaram a dizer: não, eu quero que fique no joelho. O fato de sentir aquele friozinho, arrepio, já é bom. Não, é suficiente, eu não quero mais nada. Mas o anjo continua dizendo: vem, se achega, vem para cá. Só que chega um momento da nossa vida que tem pessoas, e isso é muito problema, tem pessoas que eles se aventuram muito mais, confiando, e eles passam. Aí aqueles que ficaram para trás, por opção, não porque Uhum. Deus exigiu, mas por opção, acabam tentando boicotar aqueles que desejaram ir mais longe. Sim. Aí não, não vai não que tu vai se afogar. Esse daí é muito metido. Esse daí quer ser mais do que os outros. Esse daí quer ser melhor do que os outros. Não é não. Ele simplesmente teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e corresponder à altura daquilo que Deus está chamando. Então o grande problema hoje não é o quanto ele está falando, é o quanto nós obedecemos daquilo que ele está chamando. Se ele chamasse como, eu vou dar um exemplo, a linguagem de Cristo com Pedro não foi muita. Senhor, se realmente é o Senhor, manda que eu venha, que eu vá. Ué, venha. Tá entendendo? Não teve um diálogo extenso. Uhum. Mas o fato dele falar é que nos dá a capacidade de decidirmos se vamos mergulhar, se vamos até ele ou não. Só que o grande problema é que as pessoas querem que Deus dê resposta de tudo. E Deus não vai, ele é soberano, tem coisas que ele não vai explicar. Por isso que em Deuteronômio, se não me engano, 29 diz que tem coisas que ele não vai explicar. Por quê? Porque nós precisamos agir de acordo com o que a fé nos pede. Então, eu tenho fé suficiente? Confia. Agora ande de acordo, tenha coragem. Então, muitas das vezes as pessoas acabam
barrando, limitando-se ministerialmente falando por esse medo. Por esse medo de, eu vou utilizar a palavra de se aventurar, mas se fosse usado de uma forma espiritual não seria adequada, mas para entendermos, de realmente ter a coragem adequada suficiente de mergulhar. Mas qual é o primeiro pensamento que a gente tem hoje? Eu vou nada, eu não sei nadar, tá entendendo? A questão não é o quanto você sabe nadar, a questão é quem tá te chamando. Porque Pedro sabia nadar bem. Pedro conhecia a região. E por que se afundou? Se afundou porque tirou os olhos daquele que o chamou. Mas quando ele estava se afundando, Cristo já estava próximo o suficiente para estender apenas a mão. Então, Deus é maravilhoso demais. Ele nos chama. E se no meio do trajeto, no processo, a gente estiver afundando, ele está tão perto que somente no levantar a mão, no estender a mão, ele nos puxa de volta ao conforto do seu colo. Então, essa é uma das respostas. Não é que Deus nos silencia, é que nós não temos coragem suficiente. Vou ir um pouco mais a fundo e eu dou a palavra para você fazer outra pergunta. Quando Deus ele quer se apresentar a Israel, ele chama todo o povo ao monte. Todo. E no monte já havia indícios, até mesmo da natureza, porque o monte fumegava, o monte tremia, havia tremores, havia relâmpagos, havia fogo, já dava indícios de quem estaria ali. Todos foram chamados para ouvir, para ter um diálogo. Só que quando chegaram lá, o que eles falaram? Moisés, vai você. Para que a gente não vá e morra. Ou seja, Deus queria comunicar, falar, sim ou não? Sim. Mas a decisão de não ouvir foi de quem? Do povo. Agora Moisés foi. Mas com Moisés, diz o texto sagrado, que sempre teve alguém ousado o suficiente. Podia não subir ao cume, mas estava próximo. Josué. Então, que Deus levante Josué, que siga aqueles que ainda têm coragem, mesmo que seja para ficar ao pé do monte, mas no momento oportuno ele vai suceder e levar a seguir o propósito que foi iniciado muitos anos antes. Então, a questão não é o quanto ele fala e nem se ele fala. O grande problema não é o silêncio, é o quanto nós estamos dispostos a ouvir. Até porque nós queremos ouvir somente aquilo que nos agrada. Vou dar exemplo. Imagine que eu falo para um filho, mando uma mensagem. Quando você chegar em casa, eu quero conversar com você. Qual o primeiro pensamento que vem na cabeça dele? Deu ruim. Acho que o professor ligou, que a coordenação ligou para meu pai. E eu nem quero ouvir o que ele tem para falar. A questão é, mesmo sendo uma correção, aquilo que eu vou falar para ele, ou aquilo que eu vou precisar advertir, é de proveito para ele, sim ou não? Não vai ser, de repente, essa decisão de correção que pode livrá-lo de um grande problema futuro? O grande problema é que a gente quer ouvir somente aquilo que nos agrada. É o que Paulo falava. Vai chegar um momento que vai juntar doutores que fale a sua própria linguagem, que fale aquilo que querem ouvir. Então, aí está o problema. Então, pessoas estão deixando de querer. Não é a Deus está em silêncio, não. É a sua capacidade de ouvir que realmente está desnivelada com a voz dele. Então, sintoniza aí, muda um pouquinho ali a rádio, que vai dar certo. Amém, amém. E Charles, deixa eu te pedir, então, tem algum testemunho ou algo do tipo que tu se lembre referente à entrega de vida, enfim, algo, uma coisa que te marcou, talvez. E em seguida, eu quero que tu comunique aí com o pessoal que tá precisando, que tá pensando em entregar a vida a Deus, e que tu dê um conselho para essas pessoas, até para as pessoas que estão na igreja, que estão meio revoltadas também, mas as pessoas que estão chegando na igreja e querem entregar a vida e não sabem como fazer direito, não sabem, enfim. Marcelo, até você que quer ouvir meu testemunho, ele não está completo, mas tem quase 2 horas de testemunho aqui no canal. Seguindo Jesus, tem um dia que nós estávamos ali, eu falei um pouco sobre a minha conversão, né? Se eu fosse falar de testemunho, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, literalmente. E seria pouco ainda o tempo para que eu pudesse expor tudo aquilo que eu vivi e que Deus fez. Mas relacionado ao silêncio e à coragem de Deus, eu quero falar sobre um fato que aconteceu, acho que em 2013 ou 2014, se eu não me engano, onde eu buscava a Deus, era monteiro, e monte e tudo, e eu dizia, Deus, eu quero uma experiência. Eu quero experiência, eu quero experiência, eu quero, mas não uma experiência comum.
Eu quero algo que realmente me abale, me faça pensar nisso todos os dias da minha vida. E num determinado dia pela madrugada eu acordei, estava minha esposa ao lado, e eu estava próximo de uma porta. Tinha sido tirada uma porta porque nós unificamos 2 quartos. Então a porta do meu quarto eu tirei e nós fechamos essa porta e ficou outra porta do outro quarto. Então era 2 quartos com apenas um acesso entre os dois e a porta Uhum. que dava para a sala. E a porta, aquela que dava para a sala, estava aberta. E eu acordei pela madrugada. Quando eu olhei para aquela porta, é como se tivesse um fogão a lenha do lado da sala, ligado no 12, e toda aquela resta, aquele reflexo do calor pegava naquela porta, o fogo. E eu olhava literalmente aquela porta pegando fogo. E eu sentia dentro de mim uma voz que dizia assim: vem, vem. Eu não lembro o tempo que eu fiquei ali observando aquela porta, mas não foi pouco. Eu fiquei por muito tempo observando de forma estática. Eu não sei o que aconteceu e também não me há lembrança nesse momento do porquê eu não acordei minha esposa. Quem sabe eu até tenha tentado acordá-la, mas eu sei que isso dali foi tão grandioso que eu perdi o senso da normalidade terrena. Então, o que eu mais queria era mergulhar. E hoje eu entendo por que Moisés, mesmo estando no monte com Deus, ele desejou ir um pouco mais além, dizendo: permita-me olhar a tua face. Porque quando nós estamos num ambiente carregado da glória de Deus, cara, é fora da realidade. A gente perde a percepção de tempo, de espaço. E eu senti aquela voz e eu não fui. Eu dormi. E no outro dia, quando eu me dei por conta, e eu disse: eu não acredito, isso só pode ter sido um sonho, não pode ter sido realidade. E eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, se realmente foi o Senhor, uma vez mais me dê essa oportunidade e o privilégio. Que agora eu falei nessa linguagem, que agora eu quero me jogar naquela porta e abraçar. Eu era novo, não tinha do nível de instrução, e pela madrugada eu lembro, mais uma vez, eu fui acordado e aquela porta estava igual ao dia anterior. A pergunta a ser feita é: você teve coragem de ir lá? Não tive. A proposta continuou sendo a mesma: venha, 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 e eu não fui. E até hoje eu me questiono: se eu tivesse ido, o que teria acontecido? Então, o grande problema não é o quanto Deus nos chama, é o quanto nós estamos realmente com coragem suficiente para crermos e acreditarmos e irmos. Então, experiências são muitas relacionadas a isso, né? Ao chamado. A... Eu lembro-me que teve um tempo que um rapaz foi na minha casa e ele era de Pinhãozinho. Quem sabe ele assista. E ele disse: olha, eu fiquei sabendo que vocês oram demais no monte e eu gostaria de subir, ter essa experiência, falar de um foguinho, de uma coisa e tal, que pega no monte. E eu era muito cuidadoso e cauteloso em relação a subir ao monte. E eu falei: mas quem te falou? Comecei a fazer alguns questionamentos. Ele veio atrás de uma experiência. Quando ele relatou a experiência que ele já tinha tido, aí eu percebi Uhum. que quanto mais próximo, quanto mais experiência, mais você vai desejar. E aqui já vai uma das respostas que eu vou dar depois no final do canal para que você que está iniciando. Não se satisfaça com apenas uma experiência. Deseje cada vez mais. Porque quanto mais próximo, mais desejoso você vai estar. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos foram cheios. Mas em Atos capítulo 4, Pedro estava uma vez mais orando, dizendo: nos enche. Já estavam cheios. Só que a medida de Deus é diferente da nossa, ele transborda. E o fato de transbordar quer dizer que ele não para, ele não cessa. Sempre vai estar em transbordo. E Deus, uma vez mais, os enche. Então ele começou a falar, ele disse: olha, eu era cético, para não usar a linguagem ateu, eu não acreditava. E eu trabalhava de gerente numa rede de lojas de imóveis, que hoje não existe mais, e acho que era de base, não lembro. E ele disse, e eu estava num restaurante, eu olhei para o lado e vi uma mulher falando umas línguas que eu não compreendi na hora, e eu falei: só pode ser esses crentes loucos. E ela falava para um homem. Só que isso dali me contagiou de uma forma tão grande que eu não consegui sair dentro do restaurante. E eu fitei os olhos naquela mulher e a minha realidade de vida mudou. Aquilo que estava ao meu entorno, ou no contorno, já não fazia mais sentido. Eu queria mesmo achando aquilo ali ridículo, mas algo me Uhum. prendia aquilo.
E ele disse que chegou um momento que ela falou e disse: eu quero conversar contigo. E chamou ele e foram para o segundo piso. Quando chegou lá, se eu não me engano, ela era dona do estabelecimento. Ela disse, começou naquelas línguas uma vez mais. E abriu a Bíblia, fez a leitura de um texto em Atos dos Apóstolos e falou para ele: esse texto vai servir como base do teu ministério, para que haja lembrança de que não foi o homem que te chamou, mas foi Deus. E Deus vai começar a mover as águas. Ele disse: a vontade que eu tinha era de esculachar com aquela mulher, mas me faltou força, não havia fôlego em mim. Então você vê que alguém ateu, mas perante Deus se torna um Paulo ou um Saulo, cai por terra, contempla a clareza de tudo daquilo ali, fica 3 dias sem comer, somente almejando compreender tudo aquilo. Então ele voltou para casa e, chegando em casa, ficou com aquilo na cabeça por vários dias. E ele lembrou que tinha um tio e uma tia que moravam no Rio Grande do Sul que eram crentes. E ele disse: um dia, quem sabe eu vá lá, para tentar entender o que foi que aconteceu. Na mesma semana ele recebeu uma proposta para gerenciar uma rede maior que estava se iniciando. Coincidência, né? Naquela mesma cidade. Quando foi falado dele, na hora de pronto, ele atendeu, ele disse: eu quero. Aí disseram: nós vamos já alugar um hotel para você. Tudo isso. Não, eu não quero hotel. E eu já sei para onde ir. Tem meus tios que moram lá. E se organizou e ele foi. Quando ele chegou lá na casa do tio, ele disse que já um pouco tarde da noite, eles fizeram um café, sentaram à mesa, e o tio disse: olha, eu peço desculpa, mas todos nós somos cristãos, e nós temos o hábito de orarmos, agradecermos a Deus pelo alimento, e sempre fazemos a leitura de uma palavra entre nós. E ele disse: não, fica à vontade, sou eu aqui que estou de intrusa, né? E o tio dele pegou a Bíblia, abriu em Atos dos Apóstolos, mais uma coincidência, no mesmo texto que aquela mulher tinha lido. E quando ele leu o texto, ele caiu em pranto. E ele relatou tudo aquilo para o tio. Ele disse: eu vim aqui buscar respostas. E se alegraram. E daí, do nada, já era madrugada, os tios foram dormir e ele foi deitar-se num colchão na sala. Quando ele deitou naquele colchão, ele disse: do nada, uma luz brotou no teto. Brotou no teto. Clareava todo o ambiente onde eu estava. Eu não conseguia gritar. Eu não conseguia chorar. Eu perdi a expressão de vida. Eu só queria olhar para aquilo. O meu corpo, eu sentia anestesiado e ao mesmo tempo levitando. Ele disse: é interessante, Charles, que aquela luz me visitou por 30 dias. Todos os dias, enquanto eu estava lá, aquela luz me visitava. Aí ele veio aqui olhar fogo no monte. O cara com experiência dessa, meu amigo, eu olhei para ele e disse: crie vergonha na cara. Você que tem que transmitir essa experiência. Só que quando eu pensei em falar algo, o próprio Espírito Santo me respondeu. E ele disse: é porque quando eu estou. É interessante que a palavra, quando ele diz quando eu estou, ele está dizendo: existe a compreensão de que eu sou. E o eu sou, na Bíblia, eu não vou nem entrar, senão eu já prego. É muito forte. E ele está dizendo: quando eu estou, existe a percepção de quem eu sou. E você deseja mais dessa fonte, dessa água, a todo momento. Então, com Deus, no ambiente que você está com Deus, você perde a percepção da experiência. Porque experiência é quando a gente tem o primeiro contato com algo novo. Só que quando Deus se manifesta, eu sinto Deus de uma forma tão grande, você não tem ideia. Quando Deus se manifesta, aquela percepção se vai. Porque, cara, é gigantesco demais. A sua mente não consegue mensurar por onde você começar. Tá entendendo? O que pedir? É por isso que Moisés disse: olha, eu vou ser bem sincero, Deus, só me falta, me resta olhar a tua face, porque eu já estou tão completo e desejoso, só que a face de Deus não pode se ver. Aí ele vai para uma fenda, Deus passa, coloca a sua mão e ele vê pelas costas, suficiente para o seu rosto resplandecer. E é interessante que já é uma resposta para os críticos dos dias atuais, principalmente quem é crente, é que todas as vezes que você se aproximar de Deus e o brilho de Deus resplandecer através da tua vida, vai se levantar muitos irmãos para te julgar, para tentar te parar, para tentar te barrar. Imagine, Moisés desceu. A primeira coisa
que deveriam ter feito era: senta aí, Moisés, me explica o que aconteceu aí, cara. O que está acontecendo com o teu rosto? Não, não, não. Sabe o que aconteceu? Moisés, ele foi obrigado. Eu não estou dizendo que alguém chegou e disse: você é obrigado a isso. Mas ele foi coagido a colocar um véu sobre a manifestação da glória, por causa daqueles que estavam sendo incomodados. Ou raça. E até hoje a gente tem dentro da igreja pessoas que eles vão querer te barrar pelo fato de você ter ido muito mais além do que eles foram. A resposta agora eu dou. Você que está iniciando, a pergunta foi: como se entregar de corpo e alma? Sem reserva. Anule todos os planos B da sua vida, todos os planos C, e foque apenas num plano, o plano A, que é estar na direção de Deus. Vão se levantar pessoas, e isso daí é normal, é comum e não é de hoje. Você não é exclusivista, você não é exclusivo para essas batalhas que vai ter que enfrentar. E isso daí a gente vê, muitas pessoas morreram por causa disso. Mas o que eu quero dizer, não existe nada mais gratificante do que estar na sua presença. E o fato de você se entregar, e o fato de você saber quem ele é, e o fato de você andar de acordo com aquilo que ele deseja, você vai experimentar coisas que para você vai ser grandiosas, mas que vai irritar pessoas que estão próximas de você. Mas nem por isso pare, nem por isso desista, nem por isso deixe os seus sonhos serem enterrados. Apenas deixe que ele cumpra com todos os seus projetos e os sonhos para a sua vida. E eu creio que vai ser bênção. Os dias são difíceis. E eu não tenho uma palavra para dizer que vão ser melhores. Em Cristo tudo se torna melhor. Tudo se faz novo. Mas nesse mundo que nós estamos vivendo, vai cada dia de mal a pior. Por quê? Porque nós estamos mais próximos. Quando Cristo ele foi para Gadara, existe um dos relatos, se não me engano, em Mateus, os demônios falaram assim, ó, disse: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então, os demônios, eles não sabem quando, não sabem o dia, mas eles têm a percepção, porque ele vê a movimentação no mundo espiritual, de que está próximo. Então, ele sabe que está próximo. Por isso a gente tem visto coisas alarmantes aí. Eu fiz um vídeo esses dias no meu canal e fiz essa semana um short falando sobre abuso infantil. Um tema que tem sido deixado de lado. E eu, como pai, eu sinto dores desses pais. Crianças sendo roubadas das suas casas, das suas famílias. Só diz, ontem eu estava lendo um jornal, 67 crianças estão sumindo por dia no Brasil. Isso é alarmante. Então, você vê, eu não vou entrar nem aqui do mérito do porquê estão sendo roubados, o porquê estão sumindo, para que o canal não seja cancelado, pelo menos esse vídeo aqui. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, não desista. Não desista, porque se você está tendo a percepção de se entregar nesses dias, é porque você faz parte da resposta que Deus quer dar para esse mundo. E mostrar que Deus, ele não é um Deus alheio a nenhuma situação, de que ele não é um Deus fraco, de que ele não perdeu a soberania, mas de que através da sua vida, quem sabe você seja alguém que se acha um derrotado, quem sabe você tenha até ouvido de pessoas dizendo que você é um derrotado, Deus está apenas dizendo nesse momento, quem sabe para você ou para aqueles que estão próximos, você mas se coloca na minha presença, permita que eu haja, que tu vai ver que realmente eu vou fazer tudo isso daí, uma ferramenta para mostrar que eu sou Deus e ele vai te engrandecer nessa terra. Não como alguém que vai adquirir status, não como alguém que vai captar a glória, mas a glória vai ser dele e o teu status não vai ser apenas uma credencial, mas a identidade de que tu és filho e é herdeiro, de que tu foi chamado para o último tempo, o último minuto, a última hora da igreja nessa terra. Meu Deus do céu, já... chora, que prega, meu. Amém, amém, amém. Que bênção. Meu Deus, a gente sente a presença de Deus aqui essa manhã que a gente tá gravando. E Charles, pra nós não seguir aí muito mais, não sei que hora que é, não sei quanto tempo que deu. 10h20 agora? É isso daí mesmo. É. Mas que bênção, Charles. Cara, eu... Sempre quando tu vem aí, não é, enfim, demagogia, nada do tipo, mas Deus sempre fala muito quando tu vem aí, a gente sente muita presença de Deus, sempre é um aprendizado novo, e não sei se tu quer deixar um abraço, um salve aí pra quem tá, pra família, pra família. Eu deixo um abraço, tá? Eu deixo um abraço de gratidão. Não somente para minha família, que tem sido a base forte. Não acho você que está assistindo que por muitas vezes eu não pensei em desistir, que eu não pensei em parar.
E na maioria das vezes que eu pensei nisso, não foi por falta de experiência com Deus, não foi por falta de ânimo em estar em Deus, mas foi por flechas, foi por causa de pessoas que professam a mesma fé, estão próximo, que a falta de desacreditarem no seu próprio ministério acaba também fazendo com que outros desacreditem. Mas eu mando um abraço para todas as pessoas que estão ao meu lado, que me incentivam, que por muitas das vezes eles pensaram que era apenas um conselho, quando na verdade estavam sendo usados por Deus, quando dizia não desista, não pare, continue. Então, eu só tenho a agradecer, Marcelo, agradecer a você, juntamente com toda a equipe, Marcelo, Vô, agora, que acreditaram, né, e abriram as portas, né. Já vim várias vezes aqui, você percebe que eu sempre sou a mesma pessoa, né, apesar de que se difundiu aí na região, que eu sou um cara prepotente, orgulhoso, soberbo, e isso daí me entristeceu muito, né. E um dia eu falei para Cássio Miquelon que eu não tenho medo das pessoas apontarem os meus erros, porque o fato de apontarem só me faz alguém que possa pelo menos tentar consertá-los. O meu grande medo são narrativas quando são criadas. Sim. E isso não somente sobre a minha vida, mas sobre muitas vidas, né? Falsas narrativas que são criadas sem dar duas coisas. Primeira delas, a oportunidade da pessoa que está sendo julgada se defender. E a segunda, das pessoas que poderiam, quem sabe, se aliançar e se aproximar dessas pessoas, criarem repulsas. Então, eu agradeço de coração por vocês terem abrido essa porta e eu poder fazer um pouco da parte dessa história aí, do Seguindo Jesus. Para mim é muito mais honrado estar aqui do que vocês serem honrados em me receber, tá? Sem demagogia nenhuma, tanto é que sempre, mesmo sem tempo, eu busco um esforço. Tem pessoas que podem dizer, mas poderia ter um canal também, poderia estar em casa hoje fazendo um canal, mas estou aqui porque realmente aprendi a amá-los em Cristo e só tenho a agradecer a Deus pela essa amizade. Então, sinta-se todos abraçados, vocês que estão assistindo, vocês que estarão ouvindo e vocês que estarão com certeza se inscrevendo nesse canal, comentando e compartilhando para o YouTube entender que o assunto é relevante e que o canal agrega muito na vida de pessoas. Que Deus lhe abençoe. Amém, amém. E Charles, já fala do teu canal aí também. O meu canal é Conversa Franca com Charles Angelim. Então, como diz o Marcelo, tem alguns projetos também aí para esse ano e tem algumas questões que já era para ter sido amadurecida entre nós e no final das contas estamos só na conversa, né, Marcelo? E eu acredito que vai ser, não vou usar a palavra forte porque senão acaba citando a arrogância, né? Mas acredito que vai ser muito prazeroso aquilo que Deus tem para fazer. E não é para 2027, né? Ainda em 2026 nós vamos estar aí ajustando algumas coisas e com certeza os dois canais serão beneficiados e vai ser bênção de Deus. Amém, com certeza, com certeza. Fiquem ligados aí, pessoal, e com tudo que foi falado hoje, tenho certeza que quem está assistindo, quem vai assistir, vai ser muito bem direcionado aí para o início da caminhada ou para um ajuste técnico aí, né? Aquele ajuste que às vezes tem que parar e fazer, não... Eu realmente devo entregar a vida a ele. Então, aqui no canal você vai aprender a seguir a Jesus, vai aprender a realmente fazer essas manutenções diárias aí, né? Então tem muito vídeo aí, tem muita coisa que você pode estar assistindo novamente também. Tem vários do Charles, tem o testemunho do Charles, enfim, tem 100 vídeos já ali, 100 podcasts, né? Sim. Que pode já estar assistindo aí. Então, tenho certeza que você foi tocado por Deus e continue aí nos seguindo nas nossas redes sociais. Agradecer o nosso apoiador, a Mecânica Box 66. Pessoal, daqui a pouco também vai ter a nossa loja online, vai ter as nossas camisetas aí, a gente vai estar colocando no nosso Instagram, vai estar colocando alguma coisa aqui no YouTube também. Então não percam, vai ser bênção de Deus. Tenho certeza total, absoluta, que Deus tem resposta para ti aqui nesse canal. Amém? Amém. Deus abençoe e até mais.